Eu conheci através do Xandão. Foi uma época que eu estava querendo mais, né? Tava buscando mais a missa, tudo, mas ainda não vivia bem, né? E aí eu comecei a sentir que eu precisava viver ainda mais. E comecei a pensar em coisas que eu podia buscar, né, para viver. E aí eu não via muito Xandão, não era muito próximo assim, mas é quando alguns momentos de reunião de família e tal, tinha na chácara dele lá, o jeito que ele vivia, o jeito que a família dele vivia foi a forma que começou a chamar a atenção, né? E daí comecei a ver, aí comecei a reparar nisso, né? Eu falei, nossa, acho que é isso, talvez, né? Veio uma época também que eu estava conhecendo algumas coisas até sobre política, direita, esquerda, essas coisas assim que eu estava estudando mais. E aí, algumas vezes que eu cheguei a conversar com o Xandão, eu vi que ele era voltado para essas coisas também, bastante conservador, tudo, e aí a forma que eu pensava. E antes eu via muito como bitolado, assim, sabe? Por causa de igreja. E com o passar do tempo fui vendo que não, fui vendo que na verdade bitolado era eu do lado errado. E aí foi através do Xandão. Aí eu perguntei para ele sobre a comunidade, né, o que fazia na comunidade. E ele me falou, começou a contar, né, que tinha texto, que tinha grupo de fé, algumas coisas assim. E aí ele falou que um dia ele ia me chamar. E daí ele falou para Samara também, isso tudo na chácara dele lá. E aí foi passando um tempo, acho que foi uma época que não estava tendo mais grupo de fé, que era no final do ano. E demorou um tempinho até ele chamar, foi mais ou menos um mês, aí ele teve uma vez que ele me chamou para um terço. E aí eu fui no terço, depois do terço também fiquei uma época sem ir, porque estava meio em pausa as coisas ainda, foi quando teve o vocacional, aí ele mandou o convite e tal, eu vim e tô aí. Olha, eu comecei num grupo de jovem, onde a comunidade não era comunidade ainda, ela vivia só a missão. Então eu acredito que desde lá Deus já tinha um plano na minha vida, né, em viver em comunidade. Então é que todos os meus passos na igreja, ela iniciou tudo pela formação dos fundadores e dos cofundadores naquela época. Eu lembro que a gente participava de um grupo de jovem e os coordenadores eram eles, né? Era acho que a Luco, o Tiago, né, e o Ministério de Música dos Anjos Adoradores, eram eles que conduziam tudo. Então, foi a partir dali que eu já dei um oi, né, pro Carisma. Logo depois, também já veio várias etapas, né? Eu comecei o Crisma, né, então, também quem fazia o Crisma lá, quem dava, né, quem era o nosso catequista era o Adriatson, e os pastorzinhos a maioria eram pessoal, já os cofundadores, alguns deles. Então, eu vivi uma etapa uma atrás da outra, assim, com eles, né? Desde o grupo de jovem, depois logo no Crisma, né? E teve um tempo do retiro que a gente tinha, que chamava Quem nos separará do amor de Deus, né? Que foi o meu primeiro acesso, né, ao que Deus tinha na minha vida. Eu lembro que quando eu tinha muita resistência em participar de qualquer coisa muito místico, muito, né, de retiro, dessas coisas muito profundas que eu no fundo não achava que era necessário, né? Então, quando eu participei a primeira vez, né, lá estava eu com 17 anos, com a minha vida programada na minha cabeça, né? Já tinha todos os planos, já estava tudo certinho, programado, né? O que eu ia fazer na minha vida, com quem eu ia casar, o tempo que eu ia demorar para fazer, né, uma faculdade, então já tinha tudo certinho. Eu só estava procurando um pouquinho mais, né? Procurando um pouquinho mais de Deus, né? Então, quando eu fiz esse retiro, né, eu me senti, né, muito tocada e muito chamada, né, por Deus, né, e por incrível que pareça, nesse primeiro contato, o único sentimento que eu tinha era de como se eu tivesse que tirar, sabe, uma mochila de viagem, como se eu estivesse viajando e eu tinha uma mochila ali, eu tinha que tirar essa mochila e eu olhava para trás, estava a minha vida toda, né, programada para mim, né, nos meus sonhos, e eu olhava para frente, aquele povo estranho, cantando e conduzindo e todos felizes e todos, né, falando coisas tão profundas que me chamava, né? Então, a partir daquele momento, eu vi que Deus estava me chamando e que para isso eu precisava deixar, né, todos
meus planos, tudo que eu tinha sonhado para mim, para que naquele momento eu deixasse Deus sonhar, né, em mim. Então foi esse o meu primeiro contato. O meu foi logo no vocacional mesmo, foi um dos, né? Mas eu lembro que no vocacional, quando eu vim, eu nunca, acho que eu tinha participado talvez uma vez, quando estava todo mundo, que foi aniversário da van aqui, foi a primeira vez que eu vim pra cá também. Mas no vocacional foi quando eu vim que tava a comunidade toda, né? A criançada e tudo. E eu lembro que começou numa sexta, né? Foi tanto a sexta quanto no sábado, sábado à tarde e tudo. Eu lembro que eu ficava, nossa, como que existe um lugar assim, né? Eu ficava pensando como que eu não conhecia um lugar assim. E eu achava que era pequeno, né? Eu falava, não é possível que um lugar desse. E acho que todo mundo sente um pouco disso. Nossa, quando você chega, parece que todo mundo é santo, né? A comunidade inteira é santa e você é o pecador de tudo. Então era assim, esse sentimento que eu tinha. E eu falava, nossa, que lugar. Todo mundo tem que conhecer isso daqui, não é possível, né? Que existe um lugar assim e tem, acho que na época tinha 20 missionários, né? Tem que divulgar mais, eu ficava pensando. Então, acho que esse foi o primeiro choque de comunidade que eu tive, assim, né? Todo mundo comenta isso também, como vocês se amam, né? E foi isso que chamou a atenção. E aí, naquele vocacional, no sábado à noite, acho que foi do entardecer para a noite, assim, teve uma adoração aqui na capela, né? E daí teve uma adoração e o Dri estava conduzindo e ele falou, acho que se eu não me engano era a passagem de Maria Madalena. E ele estava comentando, falando tudo, rezando e dizendo que o que converteu ela foi o olhar misericordioso de Jesus para ela, né? E a partir daquele olhar que foi quando ela se converteu da vida que ela tinha. E ali eu estava sentado naquele terceiro banco ali, e foi quando eu já comecei a borbulhar por dentro, né? Porque esse é o sentimento que eu trouxe quando eu vim, né? Eu achava que eu era o pecador dos pecadores e eu punha muita culpa nisso, né? Eu me culpava muito por causa da vida que eu levava até aquele momento, tudo. Então eu tinha esse sentimento de eu mesmo me culpava por tudo, né? E achava que era algo que não tinha reversão. E daí naquela noite, com tudo isso que o Dri foi dizendo e tudo, ele chamou a gente para ir até Jesus e se ajoelhar ali e deixar com que Jesus olhasse para mim, no caso, né, ou para cada um, com o mesmo olhar de misericórdia, né, que ele olhou para Maria Madalena. E foi indo, o pessoal foi indo um a um, e até que eu fui, cheguei ali, e a hora que eu mal ajoelhei já começou a tremer todas as carnes possíveis do corpo. E fiquei um tempo ali, comecei a chorar já, e depois eu voltei pro banco, eu chorei que nem um bebezão. Chorei muito aquela noite. E o dia que eu fui embora e com o passar dos dias a partir dali foi quando eu comecei a sentir que Deus realmente me amava, independente do que eu tinha vivido até ali. Deus me amava e Ele me perdoava, né, dos meus pecados. Eu já tinha confessado naquela época, né, já vinha buscando isso, mas eu mesmo parece que não tinha dado esse perdão para mim, né? Então foi ali que foi mais do que tudo que eu senti naquela noite, foi o que eu entendi, né? E foi ali que eu senti, que eu entendi mesmo que Deus me perdoava. Foi como se eu tivesse visto mesmo o olhar de misericórdia dele para mim, e todo aquele peso que eu sentia, com o passar dos dias foram sumindo, né? Foi passando e foi o dia que realmente marcou muito para mim na comunidade e eu venho vivendo, né? Desde então eu entendi que, apesar de qualquer pecado que eu tenha cometido, qualquer desagrado a Deus que eu tenha feito,
Ele me ama, né? Assim como ama cada um de nós, Ele também me amava, ainda me ama, sempre vai me amar. E eu vou continuar levando. Hoje, lógico que a gente ainda tem as nossas dificuldades, os nossos defeitos, mas é com outro olhar, né? Hoje eu consigo entender que eu não consigo voltar atrás. Se eu pudesse, se Ele me desse a graça de um dia viver a vida que eu já vivi, eu viveria de forma diferente, mas não é possível, né? Então, o que cabe a mim é como ele mesmo disse, né? Vá e não peques mais. Então, é assim que eu tenho buscado viver. Não cometendo os mesmos pecados que eu já cometi antigamente e vivendo com minhas dificuldades, com os meus erros e você que me aguente, né? E por aí vai. E tô aqui até hoje. E vou continuar aqui para sempre, se Deus quiser. Quando a gente é bem novinha, né, e tudo estava começando, tudo mesmo, né? A comunidade estava iniciando, estava dando seus primeiros passos como comunidade. A gente tem um certo carinho, né? O Dri sempre brincava que nós somos, né, os cobaias, né? A gente começou porque era tudo muito novo, né? Eram os primeiros que deram sim, e eles estavam ali aprendendo como que ia ser, né, o processo de formação e de discernimento. E eu peguei aquele nome com muito carinho para mim, né? Eu achei, olha, que honra, né? Ser a cobaia de um carisma, né? De que o máximo que pode dar errado é eu não crescer tanto quanto, né? Mas o passo sempre ia ser esse, né? Eu ia crescer, ia dar uns passos e se tivesse que mudar alguma coisa, seria só para eu crescer um pouco mais, né? Então, a gente sempre brincou, né, de cobaia. Então, apesar do nome não ser muito atrativo, ele é um nome muito carinhoso, né? Que a gente leva com muito carinho, né? E com muita honra. Porque quando a gente inicia, né, com certeza como fundadores e os cofundadores também, quando começa, né, o maior medo é de errar, né, como as pessoas. E quando a gente dá um passo, né, para uma comunidade, o nosso maior medo é errar, né, também, né, mas errar com eles, né, errar com a comunidade, levar um nome, né, e naquela época ainda muito nova, a gente tem, né, um certo receio de tentar entender, né, o que é a vontade de Deus, né, o que realmente Deus quer para mim, o que é minha vontade, né, então lá naquele primeiro momento, né, a minha única certeza era que Deus me chamava e que para isso eu precisava abrir mão de todos os planos que eu tinha, de todos né, as coisas que eu sonhava, e não eram coisas ruins, né, só não eram talvez aquilo que Deus tinha para mim, né, então esse processo de discernimento, né, na minha vida me gerou, né, muitos sentimentos, né, de muita insegurança, muito medo e às vezes uma certa vergonha, né, como se fosse a sensação do mundo é como se você tivesse que dar um passo para trás, né, para seguir, né, dar novos passos, né, e a gente tem anseios, né, quando a gente é nova, a gente tem lá seus 17 anos, a gente está no auge da juventude, a gente tem muito o que sonhar e naquele momento eu estava muito em paz com aquilo tudo, mas eu sentia que, sabe, parece que estava tudo muito bem, mas não era completo, né. Então, esse passo de deixar, né, muita coisa me fez me sentir muito completa, né, por incrível que pareça. Então, desde quando eu comecei, né, fui dando os meus passos, né, aqui dentro, muito tempo, né, foi um tempo que eu tive que aprender através da espera, né. Em muitas áreas da minha vida, a grande maioria, né, Deus sempre me chamou a esperar, né. Então, para a época, né, esperar é uma coisa é muito confuso, né? O tempo de discernimento da espera gera muitos conflitos dentro da gente, né? Porque a gente fica com medo de ficar, né, para trás, a gente fica com receio de talvez não estar dando os passos que deveria, a gente fica com receio de talvez estar se acomodando, né? E o medo da vida passar e Deus se esquecer de mim, né? Então, desde quando tudo iniciou, a gente sempre foi muito bem acompanhado, né, aqui dentro, e todas as vezes que essas coisas tenham a se levantar, né, dentro de mim, todos os medos, os receios, né, sempre tinha alguém, né, para me ajudar a discernir tudo isso, a conduzir, né, toda a minha vida diante desse desejo, desse anseio, né, que Deus tinha colocado no meu coração. Então, acho que a maior experiência que eu tive, né, e que ainda vivo, né, tudo isso aqui dentro,
ver o quanto Deus, né, age na minha vida através das pessoas, né? O quanto Ele me traz respostas, o quanto Ele me dá, né, muitas confirmações, né, na minha vida através daqueles que Ele mesmo escolheu, né, para estar aqui dentro, né? E uma das, né, grandes experiências que eu tive aqui dentro, né, foi o ano que eu sofri um acidente, né, sofri um grave acidente de moto, de um jeito, né, inexplicável, né, quando eu menos imaginei, eu acordei, eu estava na UTI, fui gravemente ferida, né, na minha perna, tive um trauma na cabeça, então foi uma coisa bem assustadora assim para mim e para todo mundo aqui da comunidade, né? E essa experiência me fez, né, perceber, né, o quanto Deus age realmente através das pessoas na minha vida, né? A comunidade, apesar do grande susto, né, todos se prontificaram a ser o suporte, né, não só para mim, mas para minha família, né? Porque abalou a todo mundo lá em casa, né? Meus pais ficaram, né, sem saber o que fazer, para onde ir, né? Quem sou eu? Perdeu um pouco o sentido, porque foi muito repentino, né? Ninguém espera um acidente. E quando eu acordei, né, na UTI, eu sempre olho, né, os 3 pilares da minha vida, né, que estavam ali, né? Não sei como, mas eles estavam ali, né, que era minha mãe, né, da minha família, a Van, né, que representa todos os meus amigos, né, que Deus deu para mim, e o Dri, né, não sei como eles conseguiram entrar lá, mas eles estavam ali, né, e ali eu estava um pouco confusa, mas eu tive uma grande segurança, sabe, eu me senti muito segura, né, daquilo que estava na minha frente, né, estavam as pessoas, né, que representavam os pilares da minha vida, né, e que eram os que eu mais precisava, né, naquele momento. Então, foi assim, né, todo o processo desse acidente, né. Eu tive pessoas que me levaram para o hospital todos os dias, eu tinha uma motorista particular, eu tinha uma enfermeira de dia, outra à noite. Eu lembro que eu ia dormir com uma das meninas, eu acordava com outra e durante o dia aparecia outra. Então, e no final da noite sempre ia alguém para me dar banho, para cuidar de mim. Então, eu estava no auge, né. Então, essa experiência, né, de uma forma bem rápida, ela me trouxe, né, essa certeza de que nada, né, na minha vida passa despercebido nos olhos de Deus e que tudo aquilo que Ele me chamou a viver, né, Ele se faz presente, né, através das pessoas, né, e essa experiência me fez, né, pensar o quanto essa comunidade é o suporte, né, na minha vida em todas as áreas, né, porque essa ação, né, entre as pessoas da comunidade comoveu e tocou, né, eu sempre falo isso para as meninas, que foi uma experiência que trouxe, né, o carisma ainda mais para minha casa, né. Então a minha mãe sempre enchia os olhos, a boca e falava, nossa, o que ela tem não é nem o pessoal da família, né, faria por ela, né. Então essa comunidade foi o pilar, né, para minha casa no momento de muito desespero, né, de muita insegurança, mas foram eles, né, através das pessoas, né, que Deus falou, né. Na hora que eu tava vindo pra cá, eu tava pensando, né, e como é doido, talvez, né, seja a palavra, de pensar que 2 pessoas, né, um casal, um dia sentiram um chamado a fundar uma comunidade e desse sentimento, com a atitude e a coragem, né, dos dois, a gente para ver onde que está a comunidade hoje, né? A gente viu a proporção que tomou, a quantidade de gente que já entrou e que tem entrado, quantas pessoas a gente que já vieram fazer parte da comunidade. Então, a partir de um sentimento e um ato de coragem, né, dos dois. Então, eu tava pensando, nossa, como é doido, né? Eles podiam simplesmente falar, não, eu vou entrar em alguma comunidade que já existe e dali eu vou
viver da forma que eu quero, também em comunidade e tudo mais. Então eu estava pensando isso. Então eles é mais agradecer mesmo por tudo que eles já fizeram, né? Por esse ato de coragem mesmo que eles tiveram e essa decisão, né? Essa sensibilidade para sentir o que Deus pediu a eles e né, para que eles possam enxergar tudo que Deus fez através deles, né? A gente olha do nosso lado, né, de como missionários e que abraça o carisma que surgiu deles, mas eles não têm a mesma visão que a gente, eles têm a visão de fundador, né? Então é diferente. Então é mais agradecer por tudo, porque se não fosse eles lá atrás, a gente não estaria aqui. Provavelmente não sei se eu estaria vivendo na igreja hoje, né, falando pessoalmente. E agradecer mesmo por tudo que eles fizeram, né? Muitas vezes só de abraçar eles a gente sente, né, como se fosse realmente pai e mãe nossa, né? Então muitas vezes a gente fala como se fosse um pai, como se fosse uma mãe, não é apenas da boca para fora, não, é realmente um sentimento de pai e mãe, como se eles tivessem nascido lá atrás, crescido e tivessem tido filhos realmente, né? E nós somos os filhos deles dentro desse carisma, né? Então agradecer, né, por pela vida, pela minha vida, por estar aqui hoje, pelo tanto que eu consigo buscar crescimento, buscar amadurecimento aqui dentro da comunidade, com a quantidade de exemplos que tem aqui dentro, né, de testemunhos de vida, e tudo graças a eles. Se não fossem eles, nada disso teria aqui hoje, nós não estaríamos aqui hoje. E eu acredito muito que o Espírito Santo age através dos fundadores, né? Eu acredito muito nisso. Sempre quando eles falam alguma coisa ou quando eles conversam com a gente sobre alguma coisa, eu sempre tenho isso na minha cabeça, no meu coração, que é uma mensagem do Espírito Santo, né, para nós. Então a gente escuta sabendo que o Espírito Santo está agindo através deles e usando eles como instrumentos para nos atingir e levar toda a comunidade hoje, que deve estar hoje em 30, 40 membros, né? Só de missionários, fora as crianças e tudo mais. Então é isso. Só agradecer mesmo. Uma vez eu partilhava com a Van e eu falava, né, eu agradecia a ela, né, pelo sim dela, né, e pela família, né, dela que deu esse sim, né, porque foi através desse sim que eu consegui dar o meu, né, e também através desse sim eles me ajudam a manter, né, o meu sim. Então a nossa gratidão, né, como filhos desse carisma, né, por mais que a gente é muito difícil falar em palavras, né, e só agradecer, mas acho que o ato, né, que a gente pode ter, né, sobre todo esse sentimento de gratidão que a gente tem é a oração, né, intercessão, e pedir sempre, né, a Deus que possa fortalecê-los, né, nesse chamado, dar a eles sempre essa maturidade, né, como pais fundadores, né, com essa grande missão, né, porque para nós, né, é uma gratificação muito grande, né, ter eles como fundadores, né. Acredito que desde quando a gente começou, desde os primeiros passos até, né, acho que para nós como filhos nunca soou, né, uma insegurança, um medo de que talvez não fosse a vontade de Deus ou de que isso daqui não fosse da cabeça humana, né. Em nenhum momento isso aconteceu, em nenhum momento esse sentimento sondou, né, nem o meu coração, nem os daqueles que começaram, né, lá no início, mas muito pelo contrário, né, sempre me senti uma privilegiada, né, por ter pessoas muito preparadas, né, para nos formar, né, nesse carisma e nos amar, né, como filhos, né, necessitados, né. Eu sempre brinco, falei, nossa, a gente tem aqui a graça de receber tudo mastigado, porque é tudo muito mastigado, né, e a gente só tem o trabalho de digerir, né, lindamente, né, a graça, né. Então quanta responsabilidade tem, né, dentro desse chamado, né, de fundadores, e o quanto eu sempre rezo, né, pela vida deles e principalmente para que eu como filha, né, possa crescer nesse laço, né, com eles, né, porque também é uma forma da gente se aproximar ainda mais, né, do nosso carisma, estar próximos deles, né. Então eu sempre coloco, né,
nas minhas orações a vida deles, e me lembro de muitas fases, né, que eles viveram como pais, né, desse carisma, quantas situações dolorosas, né, algumas, né, que eu conheço, e muitas outras que eles optaram por viver, né, e não nos contar para talvez evitar, né, sofrimento para nós. Quantas perseguições, né, já aconteceram e às vezes nem nós mesmos sabíamos, né, o que estava acontecendo, mas eles optaram, né, por viver tudo isso e se sacrificar, né, muitas vezes como pais, né, faz isso com os filhos. Então eu agradeço muito, né, pela vida deles e por todo o amor que eles expressam e que eles manifestam em todos os atos, né, desde abrir mão de ficar com as filhas para estar em missão com a gente, desde deixar, eu lembro da época em que as meninas eram muito pequenininhas e eu sempre ia lá, né, então eles davam, né, todo o apoio para eu estar ali, mesmo com as meninas pequenas e os horários sempre acima, né, de que era o horário que a gente podia, né, mas esse olhar que ele sempre tem, né, de olhar com um todo, né, se eu vou comprar uma casa, eu penso na comunidade, vou comprar um carro, eu penso em missão da comunidade, então é muito família, né, então vocês são os olhos, né, que nós precisamos seguir, né, que o nosso coração possa estar sempre em comunhão, né, com o de vocês e acho que para nós, né, como filhos, o que a gente mais deseja, né, dar de presente para um pai é dar orgulho a eles, né, fazer valer, né, todo o sacrifício que eles fizeram e têm por nós, né. Então, eu espero no fundo do meu coração, né, de que eu, assim como muitos, né, de nós, como filhos desse carisma, possamos dar isso a vocês, né, porque eu acho que é o mínimo, né, que a gente poderia dar, né, para vocês, né, como gratidão, né, conseguir viver bem, né, a vontade de Deus na nossa vida, conseguir viver bem o nosso sim diário, né, a nossa consagração, porque eu sei que é por isso, né, que vocês se sacrificam tanto, por isso que vocês, né, entregam tanto a vida, tantos sacrifícios diários, né, por todos nós, né, e por toda a paciência, né, que tem ao nosso crescimento, todo esse olhar além, né, do que a nossa humanidade é capaz de enxergar, né, sobre nós mesmos. Então eu quero agradecer muito, né, a vida de vocês e que vocês possam contar com a minha vida, né? Eu sempre coloco, né, que vocês contem com a minha vida, porque eu descobri ela, né, através do sim de vocês.